Olá pessoal, boa noite a todos, saudação. Só para me testar o equipamento aqui, se tiver alguém que puder me dar um retorno aí para ver como é que tá o áudio, se estiver me ouvindo bem, só dá um ok aí, fico agradecido pelo retorno. Todo mundo me ouvindo bem aí? Se tiver alguém que puder me dar um retorno só para me conferir o áudio, só dá um ok que eu fico agradecido e nós já vamos iniciar a nossa pequena conversa aqui hoje sobre o Dia Mundial de Combate às Drogas. E com certeza muitas famílias vão poder tirar suas dúvidas, né? Com certeza eu creio que vai ter um bom resultado, até porque existem muitas famílias que sofrem hoje pela falta de informação. Tranquilo então, Fabiano, obrigado, hein? Fabiano dando um ok ali, um retorno, o áudio tá tudo ok. Obrigadão. Então vamos lá, pessoal. Vou me apresentar. Meu nome é Jordian Cardoso. Sou vice-presidente do Centro de Recuperação Coluna de Betel, em Guarantã do Norte, Mato Grosso. E eu venho nesse vídeo, né, nessa live, o objetivo meu é justamente trazer informações, para que muitas famílias possam ter aí, conseguir, através das informações que vão ser passadas aqui, conseguir ajuda na questão de tratar um dependente químico, né? É o dia 26 de junho, é o dia reconhecido, o Dia Mundial de Combate às Drogas pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. E não poderia deixar passar em branco e trazer algumas informações. E o tema nosso nesse momento é justamente trazer informações sobre os desafios da internação de um dependente químico. Inicialmente, para se entender os desafios da internação de um dependente químico, é necessário que a pessoa entenda a realidade de um dependente químico. E só sabe a realidade de um dependente químico quem realmente tem um dependente na família, ou quem conhece, né, o convívio e a realidade de um dependente químico. Muitas das vezes só falar sobre as dificuldades de ter um dependente químico, de estar ajudando um dependente químico na recuperação, talvez não te faça entender a dimensão que é esse desafio. Mas já posso antecipar para vocês que é um desafio enorme, né? Não é um desafio fácil, mas de toda forma é um desafio gratificante. É muito gratificante quando você pode ajudar uma pessoa, ajudar uma vida a se recuperar das drogas, né? Baseado nisso, pessoal, e nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, o que eu mais tenho encontrado e o que eu tenho mais sido procurado é justamente o pessoal tentando tirar as dúvidas de como que se procede a internação de um dependente químico, né? Vale ressaltar que a dependência, ela é feita e ela vem através de tudo aquilo que tira o seu controle de suas ações, né? Ela te altera o seu estado de agir, seu estado psíquico, emocional, e então a pessoa perde o controle da ação, né? Acaba sendo obrigado a agir diferente devido a uma dependência que ela tem, e vice a qualquer coisa que altera seu estado de controle, correto? E a dependência das química, da droga, do álcool, né? E aqui a gente pode classificar as drogas sendo elas lícitas e ilícitas. Lícitas no Brasil, o álcool, cigarro, e as drogas ilícitas, e a exemplo pode ser considerada a cocaína, maconha, que é a mais conhecida. E uma vez que a pessoa se torna dependente, existe uma série de ações que ela vai ter que fazer para que ela consiga vencer essa dependência, né? Para alguns mais fácil, para alguns mais difícil, mas de qualquer forma ela tem uma série de ações
que vai ser necessário para que ela possa vencer a dependência química. Não sofre somente o dependente, mas sofre também o familiar do dependente. E eu costumo falar ainda que o familiar do dependente ele sofre até mais do que o próprio dependente, né? E para explicar isso, é justamente porque o dependente ele sofre por consequência da sua escolha, por consequência da sua ação. Porém, a família do dependente, ele sofre pelo seu ente querido. Ele não escolheu aquilo, ele não queria aquilo para o seu ente querido, para o seu amigo, para o seu filho, mas ele sofre por consequência da ação daquela pessoa. Então ele sofre além da sua própria escolha, né? Ele sofre pela escolha de outras pessoas. Mas ambos sofrem, né? A família acaba participando desse sofrimento. E o objetivo maior e o desafio maior na recuperação está entre conciliar a vontade da família, né, da pessoa que quer ajudar, com a vontade do dependente. Aqui está o maior desafio, porque o dependente ele escolhe aquela situação, né? Talvez não necessariamente de uma forma racionalizada ali naquele exato momento, não vou usar droga já para me tornar um dependente, mas por consequência dos atos, gradativamente vai se tornando uma dependência pelo uso constante e pela falta do cuidado da pessoa. Em contrapartida, a família ou amigo, a pessoa que está tentando ajudar a pessoa a sair do vício, ela tem a vontade de que a pessoa saia e ela precisa conciliar essa vontade com a vontade do dependente. Porque a recuperação para o dependente ela só vai ser possível a partir do momento que ele querer isso, né? E aqui pode começar o primeiro questionário, tipo, como falar que o dependente tem que querer e não usar a internação compulsória. A internação compulsória, ela é permitida no Brasil, né? E vale ressaltar que por mais que a pessoa seja internada contra a vontade, a recuperação dela necessariamente depende de que ela entenda essa importância futuramente, dentro do período do tratamento compulsório, e então ela começa a buscar essa recuperação para si. Se ela não tiver permissão para ela mesma, se ela não encarar essa realidade, posso lhes garantir que não vai haver recuperação, né? Então a internação compulsória ela entra no momento em que a pessoa não quer, né? A família hoje tem o poder de decidir pela internação compulsória, né? Algumas comunidades terapêuticas elas trabalham com essa internação compulsória. Só que depois que a pessoa for colocada, né, nesse tratamento forçado de forma compulsória, quando ela estiver enquadrada nesse período, em algum momento desse período ela vai ter que aceitar a internação para daí ela conseguir ter a conciliação ali para a sua recuperação, né? Mas falando em desafios de recuperação, em desafio no tratamento, o primeiro desafio que encontramos na recuperação de um dependente químico é justamente a conciliação entre a vontade do dependente de aceitar a recuperação e conciliar isso com a vontade da família. Todos os familiares, geralmente, quando sabem da dependência do seu ente querido, automaticamente isso já vem de uma forma extinta, né, voluntária de já ajudar para que ele saia daquela realidade. Só que nem todas as vezes o dependente quer isso. Nem todas as vezes o dependente está preparado para uma internação compulsória. E é aqui onde começam os grandes desafios. Eu posso classificar aqui como um grande desafio é isso, essa conciliação entre a vontade do dependente e a vontade do familiar, né? E consequente disso, entra, né, outro desafio na internação, na recuperação, que é a negação do dependente. Nem todo dependente químico ele assume e ele aceita que ele precisa de uma internação, né? E vale ressaltar aqui que nem todo usuário, né, de droga ou nem todo usuário do álcool, eu falo álcool só para classificar, né, as drogas químicas aqui do álcool,
porque o álcool em si ele é uma droga química também, né? E quando o usuário ele está fazendo uso de droga, nem todos eles vão precisar de uma internação para se libertar. Nem todos. Existe uma realidade diferente para pessoa, de pessoa para pessoa. Existe uma realidade diferente aí entre indivíduo a indivíduo. Mas o certo é que aqui entra o grande desafio, que esse desafio é no dependente. Qual que é? É a negação da parte dele. Existe aquele dependente que ele é dependente, isso é fato, mas ele não assume. Ele transmite a informação de que a qualquer momento ele pode parar de fazer uso, de a qualquer momento ele pode parar, né, com aquele vício, mas conscientemente ele sabe que aquilo não é a realidade. Mas a negação faz com que ele não aceite uma internação, não aceite uma ajuda e até mesmo ele nem deixe transparecer essas informações de que ele precise disso, né? A negação ela é um grande desafio na recuperação de um dependente. E, consequentemente, devido a essa negação, dificilmente vai haver uma internação. O terceiro grande desafio na recuperação é a vergonha, né? Quando o dependente ele vai assumir que ele precisa, mas ele vai assumir isso para quem? Para o familiar próximo, para o amigo, para aquela pessoa que faz parte do vínculo, do convívio dele ali, mais próximo, mas ele se envergonha de transparecer isso para a sociedade, né? Ele se sente intimidado por essa conduta. E aí então nasce o terceiro desafio na internação de um dependente químico. Necessariamente, tem que ser vencido esses desafios, justamente para que exista, né, um resultado positivo na internação. E só para reforçar, o primeiro e grande desafio é fazer a conciliação entre a vontade do dependente e a vontade da família. É necessário que exista uma vontade no dependente da internação, junto com a vontade, né, da família ali que está dando todo aquele suporte, todo aquele apoio. Inicialmente, geralmente o apoio ele vem emocional, né, psicológico. E quando existe esse alinhamento nessas vontades, vence-se um grande desafio, classificado aqui como um primeiro desafio. O segundo desafio a ser vencido é a negação do dependente. É necessário que o dependente ele deixe de negar o fato. O terceiro é a vergonha. Quando ele assume, mas ele tem vergonha de transparecer isso para aquelas pessoas que não fazem parte do seu vínculo de convívio, né? E o quarto desafio que eu quero comentar aqui com vocês é o desafio financeiro. Financeiro porque uma internação hoje, ela não é barata. Uma internação para um dependente recuperar da dependência, ela não é barata. Porque ela vai demandar de toda uma estrutura financeira para financiar a recuperação desse dependente. Algumas comunidades terapêuticas no Brasil, elas vêm trabalhando de forma sem fins lucrativos, que é para facilitar, né, justamente esse desafio, que é a parte financeira. Mas mesmo elas sendo sem fins lucrativos, existe um custo financeiro para cada dependente. Custo esse que não seja enquadrado dentro de uma mensalidade, né? Geralmente as comunidades terapêuticas sem fins lucrativos, elas não têm mensalidade, mas ela vai ter um custo na questão de manutenção de higienes pessoais para o interno, né? Existe toda a questão de logística do momento em que faz a internação, do momento em que tira o dependente após a conclusão do tratamento. Às vezes, no desenvolver do tratamento da dependência, acontecem situações que a pessoa não está esperando, que é uma doença, que é algo de emergência, que demanda também de uma estrutura, que é o quarto desafio. Esse talvez nem tão grande igual aos outros, mas em algumas regiões do Brasil se torna um grande desafio, por não ter uma comunidade terapêutica que trabalha aí com uma forma sem fins lucrativos e sim de caráter particular. Olhando para esses desafios,
percebe-se que uma internação, ela simplesmente não é fácil, não é só o fato do familiar olhar, da pessoa que está ajudando olhar e falar assim, nossa, eu vou ajudar a pessoa, né, o conhecido, o amigo, sair da dependência. A internação, ela não é uma decisão fácil, né? Ela não é algo simples, demanda de toda uma complexidade para que ela aconteça. A questão desses 4 desafios, que é que eu quero comentar, né, com vocês aqui, é que são os desafios que mais vão se encontrar. E voltando no nosso primeiro desafio, que é a questão de conciliar a vontade do dependente e a vontade do familiar, talvez quando eu falo isso aqui de uma forma simplificada, existe uma dificuldade no entendimento, porque, nossa, a pessoa está com a dependência, uma pessoa está querendo ajudar, isso é tão fácil, é só ela aceitar e a pessoa ajudar. É o maior desafio. Nem todas as pessoas que você quer ajudar, elas aceitam a ajuda de momento. Então é necessário que até que ela assuma e ela aceite esse desafio, exista um preparativo das pessoas que querem ajudar, para que no momento em que o dependente precisar e aceitar a ajuda, você esteja preparado para ajudá-lo. O que eu tenho observado e o que eu tenho encontrado na decorrência desse tempo que a gente vem trabalhando com o dependente químico? O familiar, ele é o que mais sofre nesse momento. Pai, mãe, tio, irmão. Por quê? As pessoas responsáveis que estão mais próximas do dependente. Por que eles são os que mais sofrem? Quando uma mãe sabe que o filho é um dependente químico, automaticamente ela já assume aquela posição de defesa e quer ajudar para que ele saia da dependência. E quando o dependente não aceita, né? Quando ele não aceita a internação, a mãe sofre de um lado, o pai, o responsável, sofre de um lado, porque ele quer que o dependente se enquadre dentro da vontade dele. E existe 2 vontades diferentes nessa relação, que é a vontade do dependente, que é a pessoa que precisa, né? Da pessoa que precisa se libertar da dependência, e existe a vontade da mãe, dele se recuperar. E nisso, a mãe, o familiar próximo, o responsável, ele sofre porque ele quer que ele aceite, ele quer forçar essa decisão. E essa é uma decisão que, para ajudar na recuperação, necessariamente ela tem que ser de caráter voluntário. Mesmo na compulsória, ela tem que ser de caráter voluntário. A compulsória, ela só vai ser válida na internação no intuito daquelas pessoas que perderam o controle de decisão, né? Chegaram ao ápice da dependência, perderam o controle da situação, são retirados de uma forma forçada e ela assume e aceita isso depois. A questão é que ela vai ter que, em algum momento, aceitar. Se ela não aceitar, dificilmente vai existir recuperação. Sem ser de forma compulsória, a internação ela vai ser benéfica para a pessoa quando ela aceita. Porque se ela não aceitar, ao invés de você estar ajudando o dependente a se libertar, você pode estar colocando ele em um buraco muito maior do que ele já está. Por quê? Toda internação ela é um desafio, né? Ela é um desafio enorme a ser vencido. O dependente ele está à mercê de uma dependência. Existe o processo da abstinência, que é muito sofrido no período da internação. Quando o familiar, quando o parente, quando o amigo, ele força a pessoa a fazer uma internação sem a sua vontade, sem que ele aceite, sem que ele queira, muitas das vezes ele pode fazer com que a pessoa encare esse desafio e se frustre nessa tentativa. A pessoa não consegue se adaptar com a comunidade terapêutica, não consegue se adaptar, se entregar para aquele tratamento, e então ela abandona o tratamento. E o abandonar o tratamento faz com que a pessoa aumente ainda mais a sua decadência dentro da dependência. Porque a segunda internação, ele já vem com uma forma negativa para a internação. Ele já vem com uma forma negativa, porque ele já teve uma experiência ruim. Então, o primeiro conselho, a primeira dica que eu deixo
para você que tem um dependente químico na família, para você que tem um amigo dependente químico, quer ajudar? Faça com que a pessoa aceite a internação. Aconselhe, não abandone a pessoa, aconselhe, esteja ali sempre perto, para no momento em que ela decidir, você poder ajudar, né? Para os pais do dependente, isso é uma dica muito importante, porque automaticamente, né, pai, mãe, desenvolve esse caráter de defesa e quer forçar a internação para o dependente. E a internação de uma forma forçada ali, sem a vontade do dependente, ao invés de ajudar, você pode estar prejudicando ainda mais o seu filho. Porque se ele tiver uma experiência negativa na primeira internação, a segunda vai ser muito mais sofrida para ele. Então, como que tem que se agir no momento em que sabe que seu filho é um dependente químico? Primeiro, se prepare. Não adianta você querer ajudar outra pessoa se você não estiver preparado para ajudar. Se você vê que você não tem condição de ajudar, busque alguém que tenha. Mas cuidado com as ações, porque o que mais tem dificultado a recuperação em um processo de internação é a ação no início com o dependente. Por que eu alerto isso? Porque muitas das vezes o filho ele vai para uma internação somente querendo cumprir a vontade do pai, querendo fugir da crítica social, né? Pela vergonha da situação, mas não porque ele quer recuperar. E aí é onde ele se frustra na primeira internação e a segunda internação fica muito mais difícil para ele. Então, uma dica muito importante: prepare-se primeiro psicologicamente, emocionalmente. Se for necessário, busque ajuda. Vai no profissional de saúde, mas se prepare. Se prepare por quê? Você vai tentar uma ação com seu filho que talvez ele não vai aceitar. E se ele não aceitar, é necessário que você esteja preparado para no dia que ele aceitar, você poder ajudar. Porque o que eu tenho acompanhado é que muitas das vezes quando a mãe, o pai, ele sabe dessa situação do filho, ele já se desespera, né? Entra num estado ali alarmante emocionalmente, o filho não aceita a internação e até o processo do filho aceitar a internação, o pai e a mãe se desgastam muito mais do que o próprio dependente. Quando a pessoa decide fazer a internação, o pai e a mãe já estão sem condição emocional de poder ajudar. Então é muito importante que primeiro você se prepare emocionalmente, psicologicamente, né, espiritualmente, para que você tenha condição de ajudar o seu filho, o seu amigo, correto? Segunda dica importante para você que vai trabalhar, né, que está tendo uma realidade com dependente químico. No momento em que ele decide aceitar a internação, é necessário que você prepare todas as condições necessárias para que ele faça essa internação de forma tranquila. Não se apavore, não se desespere. Seu filho decidiu a internação hoje, né? Cumpra todos os requisitos da comunidade terapêutica que você vai interná-lo, né? Cumpre todos os requisitos que tiver que ser cumprido para que não fique nada mal resolvido antes da internação, para que ele tenha uma internação tranquila. Não precisa se desesperar. Se seu filho decidiu se internar, cumpra os requisitos, porque não adianta simplesmente tirar ele de forma emergente e interná-lo. Porque se você fizer isso, você pode muitas das vezes estar abrindo uma válvula de escape para qualquer coisa que acontecer dentro da comunidade terapêutica, forçar para que seu filho saia com a desculpa de que tem que resolver alguma coisa que ficou mal resolvida aqui atrás. Correto? Então, quando se fala em internação, geralmente quando se fala em internação de dependente químico, dá aquele ar de, nossa, agora a gente conseguiu, né, um socorro, a gente conseguiu uma forma de ajudar. Só que é um desafio muito grande e que ele tem que ser encarado de forma preparada, de forma racional, né? Não adianta se desesperar. Soube da dependência do seu filho, se tranquilize. Tranquilize, não adianta se desesperar.
Se você não tiver condição, não tiver tranquilo a isso, procure um profissional, procure alguém que possa te aconselhar, que possa te ajudar a isso, né? Mas não se desespere. Até o momento em que seu filho, seu amigo decidir fazer a internação, é necessário que você dê uma pausa na realidade e se prepare. Estando preparado, você vai ter condição de ajudar seu filho, ajudar seu amigo, ajudar aquela pessoa que está ali sendo refém da dependência, ok? Quanto à questão da negação, Jordan, meu filho, eu sei que ele usa droga, os amigos já me falaram, percebo a mudança de comportamento dele, mas toda vez que eu questiono ele, toda vez que eu vou nele, ele nega, ele fala que não, né? Ele fala que não tem, que é conversa. Aqui é necessário que você não julgue antecipadamente o seu filho. Por quê? Geralmente a pessoa, quando ela desenvolve uma dependência, ela desenvolve por algum motivo essa conduta. A pessoa que faz uso de drogas, ela faz uso de drogas sabendo das consequências. Se você pegar uma criança aí na sua faixa etária de 7, 8 anos, se você perguntar para eles o que é droga, a resposta é de imediato. Droga é algo que faz mal, é algo que vai destruir a vida, correto? Mas as pessoas, mesmo assim, dia após dia, continuam fazendo usos excessivos e abusivos de droga, principalmente a juventude. A juventude tem sido de forma alarmante. E qual que é o desafio nisso? O desafio é identificar qual o motivo que levou a pessoa para a dependência daquela droga, para o uso daquela droga e, consequentemente, a dependência. Quando se preocupa só com a dependência, você pode estar tentando resolver uma situação de imediato, mas, consequentemente, vai ficar mal resolvido. Então, é necessário que busque entender por que seu filho está fazendo uso de drogas. Então, quando existe a negação, ao invés de você forçá-lo a aceitar que é um dependente, comece a buscar o que tem motivado a fazer o uso de droga. Se é as maus companhia, né? Se é uma vontade de fugir de algum problema, que geralmente é essa a realidade, e então é necessário que você identifique qual é esse problema. Isso é muito importante, porque quando você identifica a raiz daquela dependência, fica muito mais fácil de se tratar a dependência química. Então, a negação, quando existe essa negação, a postura que você tem que adotar é aquela postura de que a pessoa começa a aceitar de que ela depende da recuperação, né? De que ela está dependente, de que ela não vai conseguir se libertar se ela não receber uma ajuda. E é igual eu falei, nem todo usuário de droga, nem toda pessoa que é alcoólatra, ela vai precisar de uma internação, nem todas. Algumas conseguem através de um aconselhamento, através de um acompanhamento sem a internação. Só que é igual eu falo, indivíduo para indivíduo existe diferença. Quando a pessoa existe e desenvolve essa negação de não aceitar a dependência, nesse período é necessário então que você busque identificar o que tem motivado. Se é um mau relacionamento familiar, se é uma forma de fugir de uma forma de um caráter de vergonha. Muitas pessoas têm uma timidez e acabam fazendo uso de droga para ter, né, uma facilidade de executar algumas atividades. Se é por mero vaidade, né, tá no grupo social de amigos e aí acaba tendo amigos ali que faz uso de droga, a pessoa desenvolve isso também. Se é porque a pessoa está inserida na faculdade, na escola e ali tem facilidade do contato, experiência, curiosidade. Então tudo isso é necessário que você identifique para quando a pessoa assumir, né, fugir da negação e assumir, você já ter como traçar um caminho específico para ajudá-lo, correto? Quando a pessoa assume, o primeiro ponto que ela vai fazer é que ela abre-se para quem está no vínculo de convívio, mas acaba tendo vergonha com um círculo que está além do vínculo de convívio daquela pessoa. Então é necessariamente que você incentive, né, e ponha a internação de uma forma honrosa, de uma forma gloriosa, de uma forma
né, de positiva, né? Positiva. E não como algo ruim, que ele vai ficar um tempo perdido na vida. Não, na verdade ele está começando uma nova história. Ele está começando uma nova vida, né? E então é necessário que a pessoa tenha a visão da internação como algo positivo para a sua vida. E a questão financeira, né? Se você está com um filho dependente, se você tem um amigo que é dependente, quando você se encontra nesse desafio financeiro, é necessário que você então busque suporte, né? Se a pessoa estiver empregado, existe uma forma de você buscar recursos junto ao INSS para que o tempo que ela esteja internado ela receba, né, uma ajuda do governo para que ela se mantenha e se sustente naquele período, correto? Se a pessoa não tiver empregado, existem outras formas que você pode buscar para ajudar a pessoa. O certo é que você não fique de braço cruzado, certo? Que você busque ajuda, né? E como é que você vai buscar ajuda? Jordão, eu não conheço os passos, não sei como é que eu vou fazer. Busque alguém da área, busque alguém que possa te aconselhar. Olha, faça assim, né? Proceda por esse caminho e vai ficar muito mais fácil. Não queira resolver tudo sozinho. A dependência, a internação, ela é uma coisa que quanto mais só você tentar fazer, mais você vai sofrer, né? Primeiro, você geralmente vai estar com uma bala emocional. Você está com uma realidade que você não queria. Então, se você tentar abraçar o mundo sozinho, você vai sofrer, né? Vai ficar mais difícil. Então, é necessário que você busque conselho a pessoas que têm o conhecimento, que vai poder te ajudar nisso, correto? E que você, então, esteja ali orientações que vai facilitar a você superar a questão do desafio financeiro, tá ok? Jordan, descobri que meu filho está fazendo uso de droga e ele não quis a internação. O que eu vou fazer? Você tem duas saídas. Primeiro, você optar por uma internação compulsória, mas já te adianto, se ele não tiver afetado, né, gravemente pela dependência, eu te aconselho que você busque mais em convencê-lo a aceitar a dependência e fazer o abandono do uso da droga do que uma internação compulsória, correto? A internação compulsória ela não é ruim, só que ela é necessária para as pessoas que já estão de uma forma negativa mesmo de aceitação de internação, porque acaba criando, né, para muitas pessoas um obstáculo muito maior se ela não conseguir recuperação de início. O outro caminho que você tem é você convencê-lo, dar tempo ao tempo, se preparar emocionalmente, então você convencê-lo a aceitar uma internação. O certo é que as drogas, a dependência química, ela, dia após dia que se passa, ela vai se tornando mais castigante na vida da pessoa. Jordan, meu filho ele é dependente químico, tem tentado se recuperar, mas não tem conseguido. E será que se eu deixar o tempo passar vai melhorar, vai facilitar isso ou não? Não. Se ele não abandonar as drogas, vai só complicar mais a situação. Relatos que eu ouço direto: Jordan, mas meu filho começou agora. Se ele não largar as drogas, vai chegar uma hora que ele vai estar roubando, vai estar assaltando, vai estar cometendo delito. Porque pode ser por uma realidade dele? Não. Pode ser uma escolha que não seja vontade dele, mas o vício obriga ele a fazer isso, né? Então não existe negócio de que se a pessoa não sair hoje, ela vai... Não, eu trabalho e mantenho... Ele trabalha e mantém o vício. Não se iluda. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir trabalhar e vai ter o vício. Então, a partir do momento que você tem essa realidade, é necessário que você aconselhe, que você busque uma forma de fazer com que a pessoa aceite a internação. E quando eu falo buscar essa forma, não é buscar essa forma sozinho. Você pode fazer o que tiver ao seu alcance, e quando você não tiver mais condição de fazer nada, você procura ajuda, né? Procura ajuda na pessoas que são da área, que vão te facilitar muito. O que eu posso antecipar para vocês é que a partir do momento que a pessoa encara a internação, isso tudo que eu falei aqui é antes da internação, para que aconteça a internação, mas a partir do momento que ela aceita a internação, a partir do momento que ela
fez tudo, né? Fez os exames de admissão para internação, né? Aceitou, tá tudo preparado certinho, a pessoa reconheceu a dependência, né? Houve o alinhamento entre a vontade do dependente e a vontade do familiar. A pessoa fez a internação, começa uma segunda etapa de desafio, né? E essas etapas são as mais difíceis ainda do que essas que eu falei. Porque essas anteriores que eu falei aqui, que é o alinhamento de vontade, que é a negação do dependente, que é a vergonha do dependente com a realidade e com a questão financeira, essas primeiras etapas, necessariamente, o dependente ele pode receber ajuda dos familiares, receber ajuda dos amigos. Agora, a segunda etapa de desafio que eu vou falar agora aqui, ela depende somente do dependente. Ele vai ter que vencer isso sozinho. Que é o convívio com pessoas desconhecidas, geralmente pessoas que estão na mesma realidade dele, né? Que está com o seu emocional ali abalado, né? Seu psicológico totalmente desequilibrado. Então ele vai ter um comportamento junto com ele que muitas das vezes ele não vai querer aceitar, né? E aí começa então os desafios dentro da internação. Às vezes o colega de quarto faz uma brincadeira que ele não gosta, né? As atividades executadas dentro da comunidade terapêutica talvez seja algo que também não esteja acostumado, e tudo isso são desafios. Então é necessário que você prepare o dependente, o seu filho, né, para que ele já vai preparado para isso, né, de que ele já vai disposto a isso. Olha, a questão do convívio é difícil, a questão da abstinência ela é muito difícil, os primeiros meses é sofrido, porque a pessoa vai ter que travar uma guerra com ela mesma, né? E a vontade dela vai ter que prevalecer, que é a vontade da recuperação. Aqui nasce a importância e o porquê que eu chamo a atenção de que o dependente ele depende dessa voluntariedade. O que eu observo é que tem muitas famílias que pegam o dependente, descobriu que o filho está dependente e já tenta colocar ele dentro de uma internação de toda forma, muitas das vezes até forçando a vontade da pessoa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode estar colocando seu filho num buraco muito maior. Porque vai chegar a segunda realidade, né, das dificuldades para ele, dos desafios. Ele não vai estar preparado para essas realidades, vai se frustrar e a segunda internação é muito mais difícil do que a primeira. Isso é fato, tá ok? Então o que eu posso te aconselhar nesse sentido? Descobriu que seu filho é dependente, conseguiu vencer a primeira etapa dos desafios? Prepare para a segunda etapa, porque a segunda etapa ele vai ter que vencer sozinho. Ele não vai poder ter a ajuda do pai, da mãe, dos amigos, não. Lá ele vai enfrentar ele mesmo. Ele vai travar uma guerra com ele mesmo. E essa realidade só sabe quem passa e quem acompanha. Dificilmente você vai entender isso, né? Então é natural que a pessoa comece aí uma internação. No nosso caso aqui são 9 meses de internação. A pessoa abandone o tratamento com 3 meses, com 2 meses, com 6 meses. E aí você pensa, olha, rapaz, a pessoa estava com tudo lá, estava, né, funcionando tudo bem. Mas existe o desafio individual de cada um. E um indivíduo para o outro é diferente. Até mesmo dentro da própria comunidade terapêutica. Dentro da unidade terapêutica existem regras. Um indivíduo tem mais facilidade de aceitar do que o outro. Um concorda em um ponto, outro não concorda de outro, entendeu? E muitas das vezes até ele se preparar psicologicamente para isso, demanda de um tempo e demanda de que ele entre consciente disso, né? Então, quando se força a entrada dele, sem que ele esteja preparado psicologicamente para isso, emocionalmente para isso, sem que ele queira isso, você vai fazer ele enfrentar o segundo desafio de uma forma despreparada e talvez sem ter condições de conseguir vencer, tá ok? A terceira fase da internação, que é após a saída da comunidade terapêutica. O que eu tenho observado? O familiar, ele desesperadamente, quando ele sabe da dependência química, né, do familiar, ele tenta colocar ele dentro da comunidade terapêutica e então ele fica com a visão daquele parente que entrou, né, daquela pessoa que entrou para a internação. Quando a pessoa sai, quando a pessoa volta, ele pensa que quem está vindo é aquele que entrou, né? Vem na base da desconfiança,
a falta da credibilidade naquela pessoa. Necessariamente você não tem que confiar, você não tem que aceitar, até porque isso são características de que você não dá, né, mas sim a pessoa que se conquista. Mas é importante que você coloque a pessoa num processo de internação quando você acredita em uma internação. Se você não acredita na internação, você está fazendo algo que não, você mesmo vai estar preparado para receber esse dependente depois que ele sair. E ele vai sair da unidade, da unidade terapêutica e ele vai precisar de um lar, de um ambiente de que acredite nessa recuperação. Porque se não acreditar, você vai estar jogando, bem dizer, o tempo que ele ficou lá fora, né? Então aqui entra a última fase de desafio da internação. Então, para reforçar para vocês, são 3 desafios, são 3 fases de desafio numa internação, que é antes, durante e depois da internação. Antes, o dependente ele vai conseguir ter o apoio do familiar, ter o apoio do amigo, né? Ele não vai encarar esses desafios sozinho. Só que durante a internação, os desafios que aparecem para ele, que é o convívio, que é a dificuldade de se adaptar com a comunidade terapêutica, com a forma das normas daquela comunidade terapêutica, ele vai ter que enfrentar isso individualmente. E a terceira fase, que é após a saída dele, ele encontra o grande desafio, que é a negação de aceitação do familiar de que ele recuperou. Por exemplo, se a pessoa antes da internação ela tinha um hábito de pegar dinheiro do pai, pegar dinheiro da mãe, que isso acaba sendo uma coisa de rotina para um dependente que já está num estado, né, de dependência abusiva. Quando ele volta, é normal que o familiar ele tenha esse cuidado, essa negação de acreditar de que a pessoa não vai mais fazer aquilo. Ele não quer que a pessoa faça, mas ele não tem a facilidade de aceitar isso, que é um desafio que o dependente encontra quando ele sai. A sociedade olha para a pessoa de uma forma diferente, até que ele prove de que ele realmente mudou. Existem essas dificuldades, né? Que é a terceira fase do desafio na internação de um dependente. Então, a última fase, também o dependente vai encarar isso de forma sozinho. Então, das 3 fases que existem, a primeira ele vai conseguir ter ajuda, né? A segunda e a terceira ele já não vai conseguir ter uma ajuda, ele vai ter que fazer isso de forma, né, só, de forma individual. Mas a internação ela sempre vai ser uma saída para quem está na dependência de forma abusiva. Tá bom? A questão do ser humano, quando ele desenvolve uma dependência, e é igual eu falei no início, geralmente a dependência química ela vem, né, geralmente motivada por alguma ação, às vezes a família desestruturada, às vezes a pessoa buscou de uma forma ali vaidosa tentar se superar mais do que os outros e fez uso de droga ali para ter uma ação mais enérgica, né? E todos os outros fatores de que os dependentes alegam que levou eles a fazer uso de drogas. Então é necessário que identifique-se esses pontos para que a pessoa tenha, né, a oportunidade de resolver o problema desde o início e não simplesmente tratar um ponto ali e depois colocar a pessoa na mesma realidade lá na frente, correto? Então isso é muito importante ser considerado. Quem tem um familiar dependente conhece, né, é mais fácil de identificar isso, mas geralmente as comunidades terapêuticas elas desenvolvem também condições de buscar identificar esses fatores até para ajudar individualmente cada dependente. Se você me perguntar assim, Jordi, existe uma receita para recuperação? Não existe uma receita. O que existe são alguns critérios que são necessários, mas cada indivíduo é diferente de um indivíduo para o outro. Então, se você tem um dependente na família, né, se você tem alguém que sofre com a dependência, é necessário que você entenda a realidade dele para que você possa ajudá-lo, né? Sempre, sem se esquecer de que você precisa estar preparado para isso. Se você não estiver preparado, é necessário que você busque, né, alguém que tenha condição de te ajudar para isso, tá bom? Pessoal, dia 26 de junho, né, igual eu falei no início do vídeo, é o Dia Mundial de Combate às Drogas. E para não deixar de trazer aqui informações para vocês,
Eu preparei esse tema de hoje, né, que foi sobre os desafios da internação. São 3 fases de desafio, não são 3 desafios, são 3 fases de desafio. Cada fase composta de alguns desafios, tá bom? E o certo de tudo isso é que quando o ser humano ele se encontra em uma situação de que ele perde o controle de sua vida, é necessário que haja a intervenção de outras para que ele consiga vencer. Mas o mais importante de tudo isso, e agora eu falo baseado nos princípios do Centro de Recuperação Coluna de Betel de Guarantã do Norte, mais importante do que tudo isso é que a pessoa reconheça a dependência de Deus, da falta dele, e que ela busque um alinhamento entre a vontade dela e a vontade de Deus, que é o que faz com que ele tenha fé, com que ele busque força quando ele não tem, né? De que ele busque uma base para começar ali todo o seu processo de internação, tá ok? Não existe casos perdidos quando a pessoa quer vencer. Droga tem saída sim, é possível sim vencer a dependência, né? Embora a Organização Mundial de Saúde tenha a dependência como uma doença crônica, mas existe sim saída. O Centro de Recuperação de Guarantã do Norte funciona há 15 anos, né? Está inteirando seus 15 anos de atividade. E nesse período são inúmeras pessoas que foram recuperadas, são inúmeras pessoas que têm testemunhos de vida de que foi possível sim recuperação, e a gente fala isso com base e com conhecimento de que sim, existe recuperação para o dependente químico. Basta que ele queira, basta que ele aceite e basta que ele busque em Deus a força que ele precise para a recuperação, tá bom? Eu espero ter, né, nesse vídeo rápido, que esse assunto, se a gente for prolongar ele aqui, ele é longo, mas eu espero nesse curto tempo ter sanado algumas dúvidas. E se alguém que tiver, né, ouvindo e tiver alguma dúvida, Jordão, eu preciso saber mais informações, como é que eu faço, né? Como é que eu posso proceder nessa situação? Basta me ligar, basta nos procurar aqui no escritório da instituição, a gente está à disposição, tá bom? E eu deixo aqui meus agradecimentos por ter me ouvido e um forte abraço a todos. Deus abençoe.